Pessoal, eu quero ler um texto aqui que está em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, que diz assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados, desprezados, os preceitos mais importantes da lei, que são, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Muita gente usa esse texto de Mateus 23, 23 para dizer que no Novo Testamento tem ensinando o dízimo. Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas deixam de fazer os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas, ou seja, não estou sendo contra o dízimo, deveis dar o dízimo, mas não omita a misericórdia, a justiça e a fé. E ele fala, tá vendo? O Novo Testamento nos manda dar o dízimo aqui em Mateus, ó. O pessoal que diz que o dízimo é só tem no Velho Testamento. E aí eu vou explicar rapidinho esse texto aqui, que eu explico também nos vídeos aí da série, uma série de vídeos que eu gravei sobre dízimo, cada um entre 10 a 15 minutos, que estão abaixo do vídeo aí, os links em ordem. Mas eu quero dizer que em Mateus ainda é o tempo do Velho Testamento. Quando o livro de Malaquias acaba, que tem aqui, ó, escrito aqui, ó, entre Malaquias e Mateus, escrito Novo Testamento, isso aqui confunde muito, porque não é Novo Testamento, entendeu? Ainda é o Velho Testamento. Quando Jesus nasce, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo fala isso, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei de Moisés, para resgatar aqueles que estavam sujeitos, presos na maldição da lei. Então Jesus nasceu no tempo do Velho Testamento. O Novo Testamento só veio até vigor quando o testador morreu, quando Jesus morreu. Isso está em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 16 e 17. O escritor de Hebreus, ele diz que o testamento só tem valor quando o testador morre. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, ainda era o tempo do Velho Testamento. Eu vou te mostrar que era o tempo do Velho Testamento. Observe Lucas primeiro. Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo 22, está escrito assim, ó: quando Jesus se apresenta no templo, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, levaram Jesus para Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Era um costume de levar a criança no templo de Salomão, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Velho Testamento. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Jesus, ele foi levado ao templo e para oferecer um sacrifício segundo a lei de Moisés. Observe que hoje a gente não faz isso, não prega isso, porque o pessoal sabe que foi lei de Moisés e que isso foi abolido. A lei cerimonial em si. Ele foi circuncidado também. Observe o versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, diz aqui, ó: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, Yahushua, o Yeshua, como lhe chamaram o anjo, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, Jesus, ele nasceu no tempo do Velho Testamento, foi circuncidado, ele ofereceu sacrifício, ele mandava, em certos aspectos, cumprir a lei mosaica, porque ainda estava em vigor. Se é o Novo Testamento, então, Mateus 23, 23, então Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4, também é o Novo Testamento, que Jesus, quando cura o leproso, ele diz: vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta segundo a lei. Por que Jesus fala isso? Porque em Levíticos, no capítulo 14, versículo 4, o leproso que fosse curado, ele tinha que sacrificar 2 pássaros. Entendeu? E Jesus está mandando ele cumprir essa lei de Moisés, porque ainda era o tempo do Velho Testamento. A lei do Velho Testamento estava em vigor. Por isso que Jesus fala em
Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 17, dizendo: eu não vim para anular, abolir a lei, tirar a lei. Eu vim para cumprir a lei. E ele fala: a lei não passará até que tudo se cumpra. Aí ele fala: aquele que violar um desses mandamentos da lei, ele está falando, mesmo que dos menores, e ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, ele mandando observar, porque estava no tempo ainda da lei mosaica. Mas ele fala: a lei não passará até que tudo se cumpra. Ele não disse que a lei nunca ia passar. Ele disse que não ia passar até que tudo se cumpra. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 13, o anjo fala a José ali, ó, vai, né, José e Maria, vai para o Egito e fica lá até que eu te avise. Esse até que tudo se cumpra, ou até que eu te avise, significa um período de tempo, gramaticamente falando. Quando o anjo avisou a José: pode vir que Herodes já morreu, ele ficou o tempo todo? Não. Quando o anjo avisou, o até se cumpriu. Então, quando Jesus disse: a lei não passará até que se cumpra, o até também se cumpriu quando Jesus na cruz, em João 19, versículo 30, ele disse: está cumprido, está consumado. Que o véu se rasgou de alto a baixo. Ali a lei de Moisés se cumpriu. Então ali a lei de Moisés passou. A lei não passará até que se cumpra. Quando ele disse está cumprido, que ele cumpriu na cruz, acabou. Então Jesus veio, nascido na plenitude dos tempos, nascido sob a lei, debaixo da lei, para nos resgatar, cumpriu tudo. Leia em Lucas capítulo 24, os últimos versículos ali, dizendo que tinha que se cumprir tudo que estava nos salmos, nas leis e nos profetas. Então Jesus cumpriu a lei. É por isso que em João no capítulo 13, ele fala, a partir do versículo 34 e 35, ele fala: novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros assim como eu vos amei. Que já mandava amar no Velho Testamento, mas não tinha ainda um padrão de amor. Todos os homens que falavam isso eram falhos, mas Jesus viveu e não só ensinou, mas a vida dele falava muito mais do que as palavras. Então ele disse: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Já mandaram amar, mas um novo mandamento é porque ninguém amou como eu amei. Então amem uns aos outros. É por isso que 1 João 3,16 fala que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E não é simplesmente morrer como Jesus morreu, que muita gente aí morre aí pela sua nação, pelo pessoal, coloca a bomba no corpo. Isso aí é o mínimo, morrer por alguém. O difícil e que ninguém consegue fazer é viver por alguém como Jesus viveu. Jesus viveu pelo outro, viveu pela humanidade. Ele viveu tanto que não teve mais vida para viver e morreu. 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É a questão da vida serviçal do servo, de estar vivendo para servir. Tem até uma frase que diz que aquele que não vive para servir, ele não serve para viver. Então, não pode ser usado Mateus 23 para pregar o dízimo. Ali ele está falando sobre a lei de Moisés. No Novo Testamento tem isso? Observe que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, que dão dízimo do endro, da hortelã, do cominho, e negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Então ele está se referindo aos fariseus, que tinham o Velho Testamento. Ele está se referindo à lei de Moisés. Ele está dizendo: olha, fariseus, vocês nem a lei de Moisés vocês cumprem, porque vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, do cominho, de hortaliças. E a lei só pede o dízimo do cereal, do gado, das frutas. Leia Deuteronômio capítulo 14 todo. Não tinha de hortaliça. Então, vocês são minuciosos nessas coisas. Vocês coam mosquito, mas engolem camelo, que segundo a lei de Moisés, camelo é um animal imundo. Então vocês fazem imundícia porque você despreza a misericórdia. Vocês não são misericordiosos. Vocês não são justos. São tudo injustos, desonestos. Vocês desprezam a fé. Vocês não têm fé nenhuma em Deus. E tem um texto em Lucas semelhante a esse, que fala: vocês negligenciam a justiça, a fé e o amor. Vocês não amam.
Mas o dízimo vocês são minuciosos, porque você quer que o pessoal também dê dízimo de tudo. Entendeu? Então Jesus está dizendo, falando com os fariseus, não é uma doutrina para a igreja, não. Em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 20, Paulo fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual esse fundamento é Cristo como a pedra principal. Então, Jesus ensinou os 12 apóstolos, e antes de, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse: ide ao mundo e pregue o evangelho. Ele tinha ensinado e preparado a mentalidade dos apóstolos com a vida do próprio Cristo ali, a mentalidade deles para ensinar o evangelho no Novo Testamento. Ide ao mundo e pregar o evangelho. A lei de Moisés foi dada a Israel, mas o evangelho pregue ao mundo, porque é uma palavra relevante em toda a cultura, todos os lugares. Não ofende a cultura de ninguém. Então, nós somos edificados verdadeiramente sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Cristo. Este é o nosso fundamento. Tanto é que a igreja primitiva, em Atos 2, versículo 42, estavam ali unidas na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Não é na lei de Moisés, não é até em textos que Jesus falou aí, a gente não pode se basear. Texto que ele falou, vai ao templo em Mateus 8,4. Até a palavra de Jesus não serve hoje. Porque Jesus falou para os fariseus, respeitando a lei mosaica ainda, que não estava em vigor, que ele não tinha cumprido tudo. Entendeu? Então ele respeitou isso. Mas hoje a gente não tem o que chegar, se um leproso for curar, dizer, vai ao templo, segundo Mateus 8,4, e mostra-te ao sacerdote. Que sacerdote tem hoje? Todo mundo em Cristo hoje é sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5 em diante ali. Apocalipse 2:10 ou 5:10, 2:5, melhor dizendo, que fala que ele nos fez reinos de sacerdote. Antigamente só era sacerdote que era da tribo de Levi. Então não posso pregar isso. Assim como Mateus 23, lei mosaica, não tem como pregar. Aquilo ali era para os fariseus. Então fica aí a interpretação. Você lê aí Hebreus no capítulo 8, versículo 7, que fala sobre a lei. Leia 8, versículo 12. Leia o capítulo 8 e 9 tudo ali, falando que a lei, ela não foi perfeita e não se aperfeiçoou coisa alguma, porque se ela fosse perfeita não precisava vir outra lei superior, que é a lei de Cristo. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala ali do decálogo, dos 10 mandamentos, ele é direto falando disso, que aquilo, os 10 mandamentos, aquelas pedras ali que Moisés recebeu, ele fala que aquilo ali, ó, foi abolida. No versículo 14, na tradução RC de João Ferreira de Almeida, a revista corrigida, ele está escrito assim, ó, que ele fala que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, que os sentidos dos judeus embotaram dos israelitas, porque até hoje eles estão por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido como? Se em Mateus 5,17 Jesus disse que não veio para abolir, foi abolido através do cumprimento. Ele disse que não ia passar, ou seja, não ia ser abolida até que se cumprisse. O até se cumpriu em João 19:30. Está cumprido, está consumado, que quer dizer está pago, é o tetelestai. Quando um preso, naquele tempo, uma pessoa ficava presa, ele ficava pagando ali a sua pena. Diz a história que quando ele cumpria o período ali da sua pena, via o carcereiro e pregava uma bula na porta, pá, escrito tetelestai, que quer dizer está cumprido, está pago. E aí ele era solto. Foi isso que aconteceu. Mesmo a gente imperfeito, mas se submetendo a Cristo e se arrependendo sempre dos pecados, hoje em Cristo nós somos purificados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então o diabo não tem como nos acusar hoje, porque Cristo está nas nossas vidas, já pagou tudo. Está pago, está consumado. E a gente pode sair da prisão da lei. Entendeu? Em breve eu vou ver se eu gravo um vídeo só falando sobre a abolição da lei, que muita gente disse que não foi abolida. Mas fiquem na paz
E essa interpretação de Mateus capítulo 23, versículo 23.